Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 4, Legislação Penal Extravagante, abordaremos uma das leis mais importantes do nosso ordenamento jurídico pátrio. E aí você de pronto já deve estar pensando assim, puxa vida, todas as leis o professor Roberto diz que é uma legislação importante, porque é uma verdade. De todas as leis que nós temos tratado, sobretudo na nossa cadeira de Direito Penal 4, Legislação Penal Extravagante, as leis são por demais importantes para manter-se a ordem jurídica no nosso ordenamento jurídico. E aí, com o advento do pacote anticrimes, a Lei 13.964 de 2019, vigente agora em 2020, muitas dessas leis que nós estamos estudando até o presente momento tiveram importantes modificações, significantes modificações, das quais nós temos acompanhado nesses nossos estudos, nas nossas matérias. E essa não poderia ser diferente. É por isso que eu já quero te apresentar a tão importante Lei 12.850, do dia 2 de agosto de 2013, a denominada Lei das Organizações Criminosas, as ORCRIMs. E aí é demais importante que você compreenda agora as características, as peculiaridades dessa lei, para que você não se confunda com outros institutos que se parecem com ela, mas não são. Eles são completamente diferentes. E do que é que você está querendo falar exatamente, professor, que nós não estamos compreendendo? Pois é, eu vos apresento agora institutos que muito se parecem com a lei das ORCRIMs, com a lei das organizações criminosas, mas na verdade, são muito diferentes. E nós estamos falando das organizações criminosas, das associações criminosas, da milícia privada e do concurso de agente, cada um desses institutos com suas nuances, com suas características, que na aula de hoje nós vamos aprender a diferenciá-los. Tudo bem, pessoal? E aí, eu já quero te trazer agora, nesse primeiro momento, para que você comece a criar conceitos de diferenciação desses institutos, o marco regulatório, suas exigências precípuas, suas configurações e, principalmente, os requisitos para se configurar uma organização criminosa, uma associação criminosa, uma milícia privada e um concurso de agente. E uma das configurações mais importantes, que é importante que você compreenda agora, é a escala hierárquica da lesividade desses institutos. Como você pode ver nesse gráfico que eu trouxe aqui para você, o concurso de agente, nessa escala hierárquica, está como o menor deles, em termos de grau de lesividade, seguido das associações criminosas, da milícia privada e das organizações criminosas, objeto dessa nossa aula de hoje. E aí o que é que o professor fez? Começou a trazer para você agora, de forma bem detalhada, bem esmiuçada, especificamente cada um desses 4 institutos e suas peculiaridades, para que você não se confunda quando deparar-se com o exame de ordem, prova de concurso público ou mesmo questões corriqueiras do dia a dia. Vamos lá? Primeiro, nós vamos falar en passant de algumas características da organização criminosa, para depois falarmos sobre ela mais detalhadamente, já que esta é propriamente o objeto da nossa aula de hoje. E aí, importante que você entenda, o marco regulatório das organizações criminosas estão na Lei 12.850 de 2013, essa que nós estamos estudando. E aí, pessoal, a doutrina traz um termo-chave. É a tua cereja do bolo. É a expressão lógica empresarial contida na Lei das Organizações Criminosas. Não é à toa,
que o nome do instituto chama-se organização criminosa. E aí, por organização, você já tem agora que não basta para os agentes desenvolverem atividades delitivas. Não. Eles têm que ter uma lógica empresarial. Quer dizer, eles têm que ter ordem, eles têm que ter organização, eles têm uma escala hierárquica, eles têm uma distribuição de tarefa organizada e bem definida para efeito de configuração de crimes, é como nós veremos agora. E aí, os requisitos essenciais para que o indivíduo responda por uma organização criminosa são basicamente esses 6 aqui, sendo eles uma estrutura organizada, hierarquicamente funcional, com divisão de tarefas e, no mínimo, 4 agentes para praticar, e aí a expressão é por demais importante, para que você tenha em mente, para praticar crimes. Então, não basta para que o indivíduo responda no contexto de organização criminosa com os agravantes da Lei 12.850 de 2013, que ele tenha sido organizado para praticar um crime. Não basta. Observe que, assim como uma empresa ela funciona com vários segmentos ou para desenvolver várias atividades, a organização criminosa leva mais ou menos o mesmo conceito. Tem que necessariamente haver uma desenvoltura de prática delitiva reiterada para que se configure uma organização criminosa. E aí é importante que você entenda que esses crimes não são quaisquer. Não pode uma organização criminosa, imagine agora, por exemplo, um grupo de agentes de forma organizada estão ali reiteradamente praticando furto. Não pode. Por que não, professor? Porque os crimes aos quais as organizações criminosas devem praticar para que se configure nos rigores da Lei 12.850 de 2013, eles têm que ser com pena mínima igual ou superior a 4 anos. Então, veja, no exemplo dado, no crime de furto, no crime de estelionato, crimes contra a honra do indivíduo, não se há falar em organização criminosa. Por quê? Porque a pena mínima desses crimes é inferior a 4 anos. E para que o indivíduo responda nos rigores da lei da ORCRIM, os crimes que ele pratica têm que ter pena mínima igual ou superior a 4 anos. Ou então, os crimes precisam acontecer em caráter transnacional, ou seja, é crime que extrapola os vales do território brasileiro. É crime que vai para mais além das fronteiras locais da nossa nação. E aí, qual que é o objetivo dessa organização criminosa? O objeto princípio da organização criminosa, conforme você pode ver aqui no slide, é a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Cuidado, porque prova de concurso é muito comum de dizer que está configurado o crime de organização criminosa em cujo objetivo será sempre a obtenção de vantagem econômica e assertiva, não será verdadeira. Beleza, pessoal? Não se preocupa que nós ainda vamos falar com mais detalhes da organização criminosa. O importante é que você observe a sanção penal de cada um desses 4 institutos. Da organização criminosa, para a associação criminosa, para a milícia privada e o concurso eventual de agentes. Sendo a da organização criminosa a sanção que varia uma de reclusão de 3 a 8 anos, que consiste nos verbos promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Agora, caso na organização criminosa, desenvolvendo práticas de crimes, o emprego de arma de fogo, então essa pena será aumentada até a metade.
E, para o autor intelectual da organização criminosa, certamente os rigores da lei serão mais severos, como será o caso também de aumento de pena nas hipóteses previstas dos incisos 1 ao 5 do parágrafo 4º, que nós já vamos falar sobre cada um deles, porque agora nós vamos comentar um pouco sobre a milícia privada, não adentrando aspectos mais pormenorizados, mas pelo menos analisando en passant para verificarmos a diferença da milícia privada para a organização criminosa. Que em que pese tratar-se de reunião de agentes para atividades delitivas, não deve se confundir em hipótese nenhuma. Porque, como vimos, a organização criminosa está prevista na Lei 12.850 de 2013, essa que nós estamos estudando no momento. Já a milícia privada encontra seu marco regulatório no artigo 288-A do Código Penal, que aí eu já peço a sua atenção para não confundir a milícia privada com a milícia pública, pessoal, que são completamente diferentes. O termo milícia vem da palavra guerra. Não significa dizer que toda guerra será proibida e toda guerra será reprimida pelo ordenamento jurídico pátrio. Porque observe, nossas autoridades policiais e as forças nacional, as forças de segurança pública, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, as polícias federal, estadual, civil, militar, essas são milícias, são guerreiros, milícia pública, guerreiros, soldados públicos, a serviço do Estado e ao nosso favor. Essas são autorizadas por lei. Essas têm legislação própria que determine suas condutas. Essas, nos seus atos, estão amparados pela lei. No entanto, a milícia privada não tem respaldo legal algum. Ao contrário, sua Constituição, conforme diretriz do artigo 288-A do Código Penal, constitui crime. E quais são os requisitos configuradores da milícia privada? Primeiro, a tendência de uma milícia privada é a ocupação territorial. Esse é o objetivo principal, bem como o controle daquele território, o caráter coercitivo daquela região, com uma pseudo-informação de proteção agora. E a quantidade de agentes para essa prática delitiva é indefinida, a lei não estabeleceu, podendo ser de 8 para mais, de 2, de 2, a partir de 2 para mais, tantos quantos se façam necessários. Ok, pessoal? Então, veja, pode acontecer, professor, de uma milícia privada surgir a partir de um indivíduo, não é comum e não se tem relato dessa informação. Entretanto, a lei dos crimes hediondos estabelece que a prática de homicídio, quando desenvolvido por um único indivíduo que componha milícia privada, está configurado, então, o crime de homicídio na modalidade hedionda. Ok, gente? Então, observe agora que há, em determinados casos de milícia privada, ou, desculpa, não há, pode haver, em determinados casos de milícia privada, a participação de policiais, cujo objetivo é o animus lucrandi, é a intenção de obter lucro, propriamente dito. Tá? E qual é o objetivo? Além do lucro, além da obtenção de lucro, é a prática de crimes previstos no Código Penal Brasileiro, conforme diretriz do artigo 288-A, que estabelece constituir, organizar, integrar, manter ou custear milícia privada, prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos. Tudo bem, pessoal? Não confunda a organização criminosa com a milícia privada e a associação criminosa.
A milícia privada tem amparo legal no artigo 288-A do Código Penal. Já a associação criminosa tem amparo legal no artigo 288 do Código Penal. E aqui eu trago-vos uma informação importante. Com o advento da Lei 13.850 de 2013, esta lei de organização criminosa que nós estamos estudando, o nome URIs do tipo penal do artigo 288 do Código Penal foi modificado, posto que, antes da lei da organização criminosa, o nome desse instituto criminoso chamava-se quadrilha ou bando. Olha só que interessante. Muitas eram, inclusive, as brincadeiras no sentido de quando vissem 4 amigos, isso muito corriqueiro, ouvia muito lá na minha época de faculdade, quando viam-se 4 amigos reunidos e dizia, olha, isso é formação de quadrilha ou bando. Hoje, você não trata mais um instituto com esse nome URIs. Por quê? Porque a lei das organizações criminosas modificou o nome URIs do artigo 288 do Código Penal, substituindo de quadrilha ou bando para associação criminosa. E olha, importante você frisar os requisitos da associação criminosa. Necessariamente, para que se configure uma associação criminosa, precisa haver estabilidade, permanência e um mínimo de 3 agentes para a prática delitiva. Olha que interessante. Cuidado. Porque antes, quando quadrilha ou bando, por isso a designação quadrilha, que vem de 4, estabelecia que para um indivíduo responder pelo determinado crime que ele praticou, associado com o artigo 288 do Código Penal, a quadrilha ou bando, deveriam haver, no mínimo, 4 indivíduos. Hoje, isso não mais acontece. Bastando, para tanto, a reunião de 3 indivíduos com estabilidade e permanência com o fim específico de cometer crimes. Por isso, não confunda associação criminosa com organização criminosa e milícia privada. Porque na associação criminosa, em cuja redação do caput do artigo 288 do Código Penal estabelece que associar-se criminalmente prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, e aí você já observa que a pena é bem menor dos 2 institutos anteriormente observados. Contudo, pessoal, caso haja o emprego de arma de fogo na prática delitiva pela associação criminosa, a pena poderá ser aumentada até a metade. E importante frisar que caso também haja participação de criança ou adolescente, a pena também poderá ser aumentada daqueles que se associarem para a prática delitiva. Mas associar para a prática delitiva nada tem a ver com concurso eventual de agentes. Não, professor, não. O concurso eventual de agentes, que não se confunde com associação criminosa, e nem com milícia privada, e muito menos com a organização criminosa, prevê amparo, marco regulatório no artigo 29 do Código Penal, além de tornar-se forma de causa de aumento de pena prevista em determinados tipos penais. Observe, os requisitos configuradores do concurso eventual de agente são unidade delitiva dos agentes, relevância causal da conduta individual de cada agente, que deve haver um mínimo de 2 agentes para se configurar o crime, em cujo vínculo psicológico não é necessário. Os agentes não precisam se conhecerem, não precisam estar mancomunados para a atividade delitiva, podendo se encontrar naquele determinado momento, juntos, por força do acaso, para desenvolver uma ideia de realizar um determinado crime.
em cujo objetivo naquela hora seria unir as suas forças. Foi o encontro de Caio e Mével para poder adentrar numa casa e subtrair os bens móveis. Caio e Mével nem precisavam se conhecer e muito menos traçar, planejar o evento delitivo para que se consumasse o concurso eventual. A sanção penal para as hipóteses de concurso eventual de agente, estabelecido no artigo 62 do Código Penal, prevê que toda vez que houver concurso eventual de agente, haverá causa de aumento de pena, além da pena correspondente ao crime por ele praticado. No caso de crime de furto, por exemplo, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos com a qualificadora do concurso de agente. No exemplo do roubo, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. E no crime de extorsão, por exemplo, a pena também poderá ser aumentada de 1/3 até a metade. Beleza, pessoal? Com isso, nós vimos a diferença dos 4 institutos: organização criminosa, milícia privada, associação criminosa e concurso eventual de agentes, para que você nunca mais se esqueça de cada um desses institutos. Beleza? Porém, o que é que nos importa aqui agora? É voltarmos para o nosso conceito de organização criminosa que nós estamos estudando nessa nossa legislação, na Lei 12.850 de 2013. Assim, com fulcro no artigo 1º, parágrafo 1º, tem-se que considera-se organização criminosa a associação igual ou superior a 4 pessoas, olha os elementos, estruturadamente ordenada e caracterizada pela divisão das tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter de forma direta ou indireta vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima seja maior de 4 anos. E aí, se me permite dizer, com todo respeito ao legislador, onde você vê, mediante a prática de infrações penais, leia tão somente a prática de crimes. Por quê? O legislador não precisava ter chamado aqui o termo genérico infração penal. Porque nós sabemos que a infração penal é termo gênero, que comporta 2 espécies, o crime e a contravenção penal. Todavia, quando ele diz que para desenvolver práticas cujas penas máximas sejam maiores que 4 anos, já descartamos todas as contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo, também denominado crime anão, posto que todos eles vêm sanção penal menor que 4 anos. Por isso, leia-se, mediante a prática de delitos, de crimes cujas penas máximas sejam a partir de 4 anos, ou que haja o seu caráter transnacional. Beleza, gente? Forma equiparada da organização criminosa, tenha cuidado. Porque o rol dos crimes de organização criminosa são taxativos. Isso por expressa disposição do legislador. Entretanto, no parágrafo 2º do artigo 1º, estabelece que esta lei também se aplicará a 2 hipóteses. Quais sejam? A. As infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, imagine agora que uma determinada prática delitiva, vamos dar um exemplo de tráfico de armas ou tráfico de drogas, iniciou-se a execução no território brasileiro e veio a se consumar no território estrangeiro, ou vice-versa. Lá iniciou-se a execução delitiva e a consumação aconteceu no território brasileiro, haverá, sem a menor sombra de dúvidas,
quando configurados aqueles requisitos que nós já vimos de estrutura empresarial, configurado está a organização criminosa. E a segunda hipótese é quando houver organizações terroristas. Essas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo definidos na Lei 13.260 de 2016, a denominada Lei dos Crimes de Terrorismo. Neste caso, haverá a figura equiparada para efeito de incidência da Lei 12.850, lei esta de organização criminosa que nós estamos abordando. O artigo 2º prevê a hipótese do crime de organização criminosa. E ele estabelece que promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. A pena será de reclusão de 3 a 8 anos e multa. O parágrafo 1º estabelece que nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação da infração penal que envolva a organização criminosa. Então, imagine agora que uma investigação que está desenvolvida para desarticular uma organização criminosa é obstacularizada. Aquele que o fizer terá responsabilidade pelo crime previsto no artigo 2º da Lei da Organização Criminosa. Parágrafo 2º, as penas aumentam-se até a metade se na situação de organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, imagine agora que a organização criminosa, que está desenvolvida de forma estruturada e organizada para atividades delitivas, o fazem mediante o uso de arma de fogo. A sua pena poderá ser aumentada até a metade. Parágrafo 3º, a pena ainda será agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da ORCRIM, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Aqui, pessoal, nós temos a denominada autoria intelectual do comandante, do chefe, daquele arquiteto da organização criminosa. O que acontece é que há muito tempo o mandante da prática delitiva não tinha sobre ele responsabilidade penal. Não, professor, não tinha. Porque o que acontece agora? Imagine que um financiador do tráfico de drogas, um homem poderoso, um homem rico, um homem socialmente importante, mas cujas atividades são desenvolvidas para alimentar o tráfico de drogas, ele dava o financiamento, dava os comandos, organizava toda a estrutura, mas ele não praticava crime algum. Ele não desenvolvia as ações penais, os núcleos do tipo penal de crime algum. Esse, portanto, não tinha responsabilidade criminal. Até que então, o direito penal brasileiro importou a teoria chamada teoria do domínio do fato, significando dizer, com força dessa teoria, que terá responsabilidade criminal do mesmo jeito ou até maior aquele que, embora não esteja executando o núcleo específico do tipo penal daquele determinado crime, mas ele tem o pleno controle da atividade delitiva dos demais agentes. Por isso, denominado autor intelectual. A Lei 12.850 de 2013, a Lei da ORCRIM, ora estudado, adotou, no parágrafo 3º do artigo 2º, a teoria do domínio do fato, quando estabelece que a pena será agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução dos crimes pela organização praticados. Beleza, gente? Artigo 4º, a pena é aumentada de 1/3 até 2/3. Olha o que estabelece. E aí, me permita só uma correção, não é artigo 4º, é parágrafo 4º, mas esse já vai devidamente corrigido no seu material.
Nas 5 hipóteses seguintes, haverá caso de aumento de pena de 1/6 a 2/3. E são eles: 1, se houver participação de criança ou adolescente na organização criminosa. 2, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. 3, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, num todo ou em parte, ao exterior, e está aí o caráter transnacional da prática delitiva para a incidência do crime de organização criminosa. Se a organização criminosa, é a 4ª hipótese, mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, alimentando a máquina criminosa através de empresas voltadas para a prática delitiva. E 5, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, nessas hipóteses, haverá as causas de aumento de pena do crime que cada organização praticar, que varia entre 1/6 a 2/3 de cada pena. Parágrafo 5º, se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º, a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, da função, do emprego ou do mandato eletivo e a interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. E parágrafo 7º, se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Olha que interessante. Parágrafos 8º e 9º, inseridos pelo novel pacote anticrimes da Lei 13.964 de 2019, e aí vem a atualização para você que está firme e forte nos estudos, estabelece. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos prisionais de segurança máxima. Olha aí a teoria do domínio do fato, mais uma vez, sendo administrada pela lei das organizações criminosas. E parágrafo 9º, o condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Olha como o legislador ordinário foi inteligente. O desenvolvedor do pacote anticrimes, quando ele colocou essa última elementar no parágrafo 9º, que estabelece: se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Isto porque ele sabe que o STF, em outras oportunidades, já se manifestou pela inconstitucionalidade das hipóteses de vedação à progressão de regime e benefícios prisionais nas hipóteses de execução penal. Mas aqui o legislador foi mais inteligente e estabeleceu a condição para as hipóteses de vedação desses direitos subjetivos dos réus presos. E ela, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo com as organizações criminosas. Beleza, pessoal? Com isso, nós concluímos o estudo da importantíssima Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas. E aí, você já sabe,
havendo dúvidas, questionamentos, relevância no assunto que nós estamos abordando agora, mande lá a sua pergunta, seu questionamento para o professor lá no nosso grupo, ou até mesmo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Nele haverão aulas alimentadas em direito penal, processo penal, legislação penal extravagante e prática penal para manter o teu conhecimento sobre essa matéria que nós amamos tanto. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus e um forte abraço.